Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês para falar de mais um tema de alta relevância para todos os pintores, todo o setor de tintas. Meu nome é Plínio Araújo, estou representando aqui hoje o Citivesp, o Sindicato das Indústrias de Tinta de São Paulo, que já tem uma trajetória aí de mais de 80 anos em prol do setor de tintas no Brasil. Através da Comissão de Tintas Imobiliárias, a gente está abrindo esse espaço aqui para várias pessoas, personalidades, especialistas em vários setores, trazer informações de relevância para o nosso setor. Nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre a importância da profissionalização do pintor. Para isso, a gente está aqui hoje com o Renato Sá, CEO do grupo Aliar Tintas, Tintas MC, e a Silvana Caumo, que vão compartilhar com a gente aqui as experiências e toda essa história que eles têm de vida. Boa, tudo bem? Ô Plínio, tudo ótimo, muito prazer de estar aqui, obrigado ao Citivesp. Eu gostei muito do nome Pod Tintas, então adoro falar de tintas, é um setor que eu amo muito. Estou muito feliz de estar ao lado dessa grande pintora que é a Silvana, que eu gosto muito, a gente está sempre juntos, caminhando com várias coisas, então que seja um momento especial nosso aí. Bem-vinda, Silvana. Muito obrigada, e eu estou super feliz de estar aqui também, de estar participando desse podcast junto com o nosso amigo Renato, com você também, estou muito feliz. Que bom, que bom. Bom, vamos começar já o nosso bate-papo. Por exemplo, quando se trata de pinturas, de obras, muitas pessoas até consideram a possibilidade deles mesmos fazerem, né? E isso, trabalhar por conta própria, eles acabam economizando dinheiro. Bom, isso eles acham, né? E, no entanto, a gente sabe que contratar um pintor profissional sempre traz alguns benefícios ali, não só da técnica que ele traz, mas também da durabilidade dessa tinta, né? Da durabilidade desse serviço. Então, Renato, fala pra gente, qual a importância da profissionalização do pintor hoje em dia e como essa profissionalização ajuda a revenda a ser mais eficiente com os consumidores? Plínio, eu vou trazer um pouquinho a tua primeira mensagem, porque ela não deixa de ser importante, que é o lance do faça você mesmo, né? A gente não pode deixar de lado que é uma tendência, né? E que isso, em alguns países, são muito mais desenvolvidos, e que isso no Brasil nunca vai acontecer. A gente viu na pandemia que o faça você mesmo teve uma aceleração, mas a gente também tem que entender que nós somos um país que está culturalmente, né, acostumado com terceirização em todos os setores, né? A mão de obra especializada, ela tem um custo. Então, que nem todo mundo tem condição de pagar um pintor. E uma coisa que eu falo muito, e para os meus amigos pintores, é que o faça você mesmo, ele é importante também para o pintor profissional. Porque aí você separa quem é pintor profissional de quem é pintor de ocasião, né? Então, assim, pensando nesse processo, pensando que o faça você mesmo vai continuar e vai cada vez aumentar, cada vez mais o pintor tem que se diferenciar. Cada vez mais o pintor vai ter que buscar treinamento, aperfeiçoamento, técnicas novas, muito mais às vezes do que a pintura, entender como que faz atendimento, entender como que faz organização de obra. Então, claramente, é um momento muito importante para o pintor profissional entender que para ele se destacar no mercado, ele vai precisar fazer algo a mais do que da pintura. Então a gente está falando de além da técnica de pintura, também da forma de atendimento ao cliente, que isso pode ser uma diferenciação e até uma segurança do consumidor final para essa contratação também, né? Silvana, fala pra gente, como é que você está vendo hoje em dia essa profissionalização? Como é que você está vendo que nesse setor, os fabricantes, lojas e até os pintores, como é que está essa busca pela profissionalização? Olha, aproveitando o que ele disse sobre o faça você mesmo, vou até sair um pouquinho da sua pergunta, eu comecei com o faça você mesmo, tá? E hoje eu me considero uma profissional da pintura, porque quando eu precisei pintar minha casa, eu fui atrás de um pintor, só que eu não tinha condições. Eu falei, eu mesma vou fazer. E aí eu fiz, outras pessoas viram, gostaram, pediram pra mim, faz na minha casa? Faço. Aí eu fiz naquela casa, aí outra vez, faz na minha também? E assim eu fui atrás de conhecimento,
fui buscando técnicas para eu me aprimorar no que eu estava fazendo. Porque eu não podia ficar só no faça você mesmo. E aí foi através de cursos, foi através de conhecimentos, foi através de buscas pela qualificação, né? Que é o que muitas pessoas que fazem faça você mesmo têm que ir atrás. Se você está fazendo você mesmo, tá bom. Vai adiante, segue que você está indo no caminho certo. Você percebeu a tua habilidade para aquilo, né? Então está na hora de especialização, né? Porque foi através daí que eu comecei a procurar cursos, procurar qualificações para eu melhorar. E esse foi como é que usa esse tipo de rolo? Como é que usa esse tipo de tinta? Para que serve esse pincel? E aí a gente vai buscando conhecimento para ir se aprimorando e melhorando cada vez mais. E aprofundando até um pouquinho mais a pergunta, justamente, como é essa busca? Como é que você enxergou as possibilidades que tem no mercado em relação a esses cursos, essa profissionalização? Então, eu acho que hoje está bem aberto, né? Está bem amplo essa parte de um profissional ir atrás de buscas e conhecimentos. Porque nem tudo hoje, todos os cursos que as pessoas fazem, nem todos são pagos. Tem muitos cursos gratuitos. Então, se a pessoa não vai atrás daquilo, é porque ela não tem interesse. Então, oportunidade de melhora tem. E a gente não está falando só do serviço braçal para você ser um profissional. Nós estamos falando de uma N situações, que é o caráter, que é a responsabilidade, que é a pontualidade, que é respeito, que é saber tratar bem um cliente, que é organizar suas coisas. Ou seja, se eu botar uma lista aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando. E a Hanna estava falando um negócio aí nos bastidores, né? Estava tomando um cafezinho, eu fiquei muito feliz, eu nem sabia, mas a primeira compra que ela fez foi na nossa empresa, né? Primeiro cursinho. E o primeiro curso também. Então, trazendo um pouquinho do gancho, da importância também dos lojistas entenderem o quanto é importante para o nosso mercado o desenvolvimento dos pintores. Bom, pelo que você falou, você oferece nas tuas empresas, na tua empresa, esse tipo de curso e essa possibilidade também para os pintores. Então, assim, deixa eu até te perguntar, é comum que um consumidor final te pergunte, já que você tem esse bom relacionamento com os pintores, é normal que o consumidor final te pergunte, te peça indicações sobre profissionais? Olha, esse é um mito. É um mito, porque muitos pintores falam, pô, mas vocês não indicam para nós para nada. A jornada da pintura ela é ao contrário. A jornada da pintura, em sua maioria, tá? Estou falando principalmente aqui em grandes capitais, São Paulo, por exemplo, onde eu atuo. Então, como nós estamos falando aí para o Brasil inteiro, né? Então, vou falar um pouco mais da onde a gente atua com força, né? Da onde a gente nasceu, a Tintas MC. A jornada ela é ao contrário, né? Normalmente um pintor, normalmente um consumidor, ele busca um pintor e esse pintor é extremamente influente na escolha de produtos, inclusive na indicação das lojas. Então, uma jornada ao contrário, porque muitas vezes o pintor acha que a pessoa vai lá na nossa loja, me arruma uma indicação. Acontece também. Mas perto da outra relação é muito pouco, Plínio. Então, esse é um mito, é legal a gente falar sobre isso, é bom. Porque a gente até entende que isso pode evoluir. Quanto mais mão de obra qualificada a gente tiver, mais a gente pode pronunciar que nós temos, né, indicações para fazer. Mas normalmente é uma jornada ao contrário. Normalmente a gente recebe muito mais a influência do pintor do que nós passamos obra para eles. Estou falando isso como lojista, ela pode confirmar para mim se eu estou falando besteira ou não. Eu acredito que é isso mesmo, porque assim, quando uma pessoa vai buscar tinta numa loja, ela já tem a indicação de algum pintor que pediu. E a listinha quem passa? O pintor. Então já com marca, com tudo. Exatamente. Então assim, o pintor já passa a relação para o cliente, mesmo que o pintor não vá até a loja, é o pintor que passa a relação para o cliente buscar, porque nem todo cliente sabe o que precisa para pintar, a não ser que o faça você mesmo, que ele vai lá, encara, compra e faz. Pensando nesse caminho, até um pouco mais, o peso acaba sendo até mais do pintor nessa profissionalização dele, porque ele, para indicar uma loja, para indicar os materiais, toda a lista de material que vai ser feito, ele tem que estar muito mais atualizado em tudo que ele vai ter que fazer. Então a responsabilidade acaba sendo muito maior do pintor. E como você encara essa responsabilidade inteira, como os pintores, como a classe de pintores está preparada para isso, como você vê essa responsabilidade? Então, essa é uma responsabilidade sim, porque
levando em consideração a profissionalização do pintor, o pintor tem que saber o produto que ele vai usar, o que realmente aquela parede precisa, qual o material que vai ser usado, a quantidade é importante. Porque não adianta você chegar na casa de um cliente e falar assim, eu preciso de uma latona de tinta, sendo que na parede vai 1 galão, 2. É desperdício, porque não é só você pedir o material, você tem que levar em consideração que é o bolso do cliente também. Então, quando você se profissionaliza, você sabe o material certo, você sabe o tipo de tinta certa, porque a gente sabe que tem 3 níveis de tintas, né? Então, tudo isso é importante saber. E é uma responsabilidade grande, sim, para a gente poder indicar um produto que supre a necessidade do cliente sem você fazer uma besteira. Porque tem gente que fala assim, mistura tal produto com tal produto que vira o outro produto. Pronto, já estragou a parede do cliente, já fez coisa errada. A Vanna trouxe um ponto muito importante, que é de qualquer pessoa, hoje em dia, absorver conhecimento. Acabou. Não existe mais, eu dependo de alguém, acabou. Com a internet hoje, a gente... Possibilidades infinitas. Eu, de um tempo para cá, virei Masterchef. Então, assim, não tem nada a ver, mas é através da internet. Então, eu acho que quem quer buscar conhecimento, busca. Não tem mais desculpa. Ou com curso pago ou gratuitos que tem muito bom. E com muita coisa que próprios pintores hoje em rede social passam. Esse é um ponto importante. Um outro ponto extremamente importante, né? É que, se eu estou falando que essa informação é gratuita, cada vez mais o consumidor tem a informação. Se o consumidor tem informação mais que o pintor, ou mais que um vendedor, aí dá choque. Então, é um ciclo de informação que ela tem que ser muito bem construída. Porque o pintor, se ele vai atender lá, né, o consumidor que já sabe alguma coisa, se ele falar besteira, ele vai ser questionado. Né? E se ele for para a loja e o vendedor falar alguma besteira, ele também aí a gente tem um conflito. Não é nem... A gente tem um conflito. Tem um conflito entre vendedor e pintor. Então, quanto mais informação, quanto mais estudo, quanto mais o profissional buscar informação, melhor vai ser esse ciclo todo. Então, a gente está numa era onde a gente tem o conhecimento gratuito na palma da mão, e aí todo o setor, daí eu falo assim, Plínio, se teve um setor que evoluiu nos últimos 5 anos, foram os pintores. Se tem alguém, né, nesse ciclo de indústria, varejo, distribuição, varejo e pintores, a gente vê uma movimentação dos pintores puxando a profissionalização, óbvio, a indústria apoiou, os lojistas apoiaram, mas a gente vê assim esse ciclo aumentando muito. Isso é muito importante. Isso aumenta consumo, isso dá mais segurança para quem vai consumir. Então, se tinha algum lugar para a gente aplicar investimento, energia, e que foi aplicado nos últimos anos, para mim foram os pintores, a mão de obra que tem melhorado muito no Brasil. Bom, segundo o teu comentário, os próprios pintores, eles estão puxando essa exigência deles, eles estão buscando esse novo conhecimento, esse nível de conhecimento maior, e você comentou que o consumidor final também está com esse nível de exigência um pouco maior, né? Então a gente sabe que na internet tem muitos assuntos bons, muita coisa boa que a gente consegue aprender e fazer, mas também tem aquelas informações meio complicadas que o pessoal meio que deturpa um pouco. Então, selecionar essa informação, essa fonte de informação, talvez também seja um ponto bom. E sabendo que o consumidor final também está entendendo muito mais de tinta, e que bom que ele está entendendo mais, não é aquele cara que está só esperando esse profissional vir para ensinar para ele. Qual o nível de exigência que esse consumidor final ele tem hoje em dia? Eu acho que vai ser cada vez maior, mas a gente precisa entender o que esse consumidor quer. Porque se ele quer... E aí, para mim, assim, serviço e produto, eles têm que ser vistos da mesma forma. Se ele quer preço baixo, tempo rápido, talvez ele não tenha o melhor... Alguma coisa nessa equação não vai ficar... Algumas coisas, né? Então, e isso é muito claro, né? Isso serve para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço. Então, assim, um pintor que é
um pintor que é mais qualificado, ele pode focar no tempo. Ele pode continuar sendo qualificado e fazer... Minhas obras são obras rápidas, assim, assado. Tem pintores que não. As minhas obras são qualificadas e com mais nível de detalhe, né? Tem pintores que foram para um lado de mais da decoração da pintura. Efeitos. Então, assim, cada vez mais a diferenciação vai fazer diferença, porque a exigência vai ser muito grande, né? E outra coisa, a exposição é muito grande. Porque hoje você tem referência. Ela estava me citando, ela estava me contando, a gente ficou aqui fofocando, ela estava me contando que... E isso eu comecei a conversa, né, de quanto o pintor acaba interagindo não com a obra, com as pessoas de casa, né? Isso é muito importante. E ela me falou de um serviço que ela pegou, que foi muito mal feito, né? E como se descobre que o serviço é mal feito? É no cimento queimado, porque essa pessoa tem referência. Ela viu de uma outra forma em algum lugar, né? E quando foi aplicado, não é isso que eu contratei. E aí tem esse nível de exigência. Então, há 20 anos atrás, os níveis de referência eram muito baixos. Hoje você muito tem alto. Especialistas, você tem na internet, você tem muita aplicação em áreas comuns, como shopping e tal. Então, as pessoas vão comparando. E essa comparação é o nível de exigência elevado aí, né? Quando a gente... Exatamente, porque quando a cliente viu de um jeito, às vezes você contrata para fazer um desenho, um exemplo, porque eu faço, além da pintura imobiliária, eu também faço desenhos e ponho papel de parede, né? Então, às vezes a cliente pega e fala assim, eu quero que você faça um desenho na minha parede, um desenho mais ou menos assim. Não adianta você chegar lá e fazer direto, porque depois de feito, tem conserto. Então, tem aquela técnica, vou pôr num desenho, vou fazer um esboço, vou projetar na parede para você ver o tamanho. Tá muito grande? Tá muito pequeno? Tá bom assim? Adequando para o cliente. Entendeu? Para ele, e não era nada disso que eu queria. Esquece tudo, cancela. Né? Então, assim, tudo isso, o cliente já tem na mente dele o que ele quer. Não adianta você chegar lá e fazer, é o que deu para fazer. Não é. Porque o profissional, quando ele faz, ele tem que suprir a necessidade do cliente, né? A expectativa não que ele tem. Fazer da vida dele um filme de terror. Não é o que ele quer. Tem que gerar uma experiência positiva para o cliente, Exatamente. Não um transtorno, né? Porque quando o cliente tem um efeito especial, principalmente efeito especial, como você estava falando, né? Se especializar não só nas técnicas, mas também na forma de atendimento. Se você consegue repassar para o cliente aquilo que ele pode estar querendo naquela parede dele, é isso que você quer? Vamos fazer um esboço, vamos fazer alguma possibilidade para que essa expectativa seja atendida. Ver o efeito de um profissional para outro replicar, a gente sabe que é muito complicado, né? Exatamente. Porque um efeito especial é como se fosse uma assinatura de cada pintor, né? Então, o que eu consigo fazer? Olha aqui na minha rede social, olha o que eu já consegui fazer. De repente, essa também é uma forma que tem do pintor repassar essa segurança para o cliente para que possa atender essa expectativa dele. Acontece muito? Acontece. E, normalmente, quando um cliente me pede um exemplo, um cimento queimado, qualquer outro tipo de trabalho decorativo, você tem uma amostra de algum que você fez, porque, igual ele estava comentando, que eu falei para ele, a cliente me ligou desesperada, chorando, sabe? Eu falei, coitada da mulher, o que aconteceu? Silvana, pelo amor de Deus, vem me socorrer, eu estava prestes depois a viajar. Não conta o que aconteceu, não, hein? Agora vai ter que contar. Vai ter que contar, eu fiz de propósito. Depois Silvana, pelo amor de Deus, me ajuda, tanto, não sei o quê. Falei, eu tô prestes para viajar, mas eu vou aí. Fui, olhei, a casa dela tava um filme de terror. Era um cimento queimado horrível. Sabe quando o cimento tá cru? Quando você reboca a parede e joga água, que fica aquelas manchas escuras, não molhadas? Era um efeito, era um defeito. Era um defeito, tava horrível. E assim, como ela deixava o pintor, né, na casa dela, e ela ia para trabalhar, quando ela voltou já tava pronto. E ele fez além do que precisava. Era para fazer tipo em 2 paredes, ele fez quase na casa inteira. Jesus. Né? Era a cozinha inteira, era a lavanderia, era a sala e corredor. Então era tudo. Aí ela, olha, minha casa tá horrível. Eu falei, vamos dar um jeito nisso. Coloquei minha filha lá, que hoje minha filha trabalha comigo. Falei, olha, você lixa tudo isso aí, deixa tudo uniforme, porque tava parecia que ele pegava cimento queimado assim, e colocava na parede. Então não tava nada uniforme. Minha filha lixou tudo, pintou. Aí quando eu voltei, eu ainda fui fazer um outro serviço num outro cliente. Aí um dia até minha filha liga,
Mãe, pelo amor de Deus, a cliente não para de chorar, ela tá trancada no quarto. Aí eu falei, Beatriz, quando você sair daí, leva ela pra casa. Nessa hora a gente tem que ser até... Olha a história, isso sabe, é muito boa. Tratar o psicológico da pessoa. Consultoria psicológica falei, também. Leva ela pra... Mas mãe, leva ela pra casa, eu vou levar ela pra passear. Aí ela foi pra casa, eu saí com ela, fui numa loja lá pra ver móveis, que ela ia trocar os móveis da casa dela e tal. Falei, ela, eu não tô feliz. Vamos pra praia. Você tá precisando esparecer, molhar o pé na água, tirar essa urucubaca aí que tá com você, bora. Levei ela pra praia, era aqui umas 7 e pouco, 8 horas da noite. A gente voltou de lá 4 horas da manhã. Só batendo perna, bebendo cerveja, que eu não bebo, mas ela bebia, ria, se divertiu. No outro dia ela tava outra. Porque aí no outro dia eu fui com a minha filha, a gente refez todo o trabalho. Hoje a casa dela tá linda, tá do jeito que ela queria. Sua amiga. É minha amiga. Né? Somente isso, né? Sim, vamos viajar, bora passear. Então entendeu? As relações de pintor e consumidor final acabam, às vezes, muitas vezes, indo além do profissional. É muito grande, porque assim, a história dela é a história de muitas histórias, né? Eu tenho um pintor que é o Walter, que trabalha comigo há mais de 25 anos. Eu ligo, Walter, tô precisando fazer uma pintura. Putz, eu tenho agenda para tal data, mas eu te organizo. E aí, como é que tá? Eu fiz a obra do fulano, do ciclano, do beltrano. Quando você vai ver, é tudo uma rede de conhecidos. E para mim a pintura tem muito isso, porque quando você... A Havana está com quantos anos já de pintura? 12 para 13. 12 para 13. Quando você é bom, faz as coisas direitinho, você começa a construir uma carteira e uma relação... A carteira, né? Vai pintar a tua casa, você vai gostar, você vai indicar para alguém. Essa carteira vai crescendo e, assim, é uma profissão muito próspera. O pintor profissional, ele ganha mais que muita gente. Ele ganha mais que gerentes, ele ganha mais que vendedores, ele ganha mais que muita gente. Mas para chegar nesse nível, tem que fazer curso, tem que se adaptar, tem que fazer uma série de coisas. Então, assim, é importante esses bate-papos, porque a pintura, muitas vezes, era uma profissão que ficava, sabe, meio que escondida, as pessoas tinham vergonha. Olha que bonito ela falou, né? Talvez, não sei se todo mundo percebeu, né? A minha filha é pintora. Então, assim, as pessoas começam a ter orgulho da profissão, porque, cara, é uma profissão, se bem feita, é próspera demais. Eu conheço pintores que ganham muito dinheiro. Isso é muito legal. É bom porque levanta o setor, né? É bom porque muita gente que tem essa habilidade não parte para outras áreas, né, de mercado, que continuam na pintura. Sim. Não só a parte de ganhar dinheiro, mas a parte de realmente ter essa profissão com orgulho. Eu acho que isso tem funcionado bastante. Elevar a classe, elevar os pintores, tem funcionado bastante até para eles terem esse orgulho. Eu já tive também a oportunidade de conhecer um avô, um pai e o filho que estavam na profissão de pintura. E os 3 estavam em um evento. Sim. Então, assim, o orgulho deles de falar de tudo que foi. E outra, antigamente era muito complicado, a parte como você mesmo falou. Uma coisa meio que recriminada, uma coisa meio que marginalizada até. Então, a gente vê e está vivendo essa transformação na pintura. Dá orgulho? Demais. Eu sou super orgulhosa do que eu sou hoje, do trabalho que eu faço. Porque, assim, a vida inteira a gente trabalha para os outros, a gente faz o nosso trabalho, faz até melhor do que a gente acha que está fazendo, né? Você se dá. E o patrão, ele não te valoriza, ele não te elogia, sabe? Ele não te motiva a fazer mais. Agora, na área de pintura é diferente. Você faz um trabalho na casa do cliente. Nossa, que coisa linda. Vou te indicar para outra pessoa. Então, você se sente tão importante porque você está vendo que você está no caminho certo. As pessoas estão gostando do que você faz, estão te indicando para outras pessoas. Então, você se sente... Nossa, eu sou a pintora, né? Entendeu? Porque, assim, você tem orgulho daquilo, porque você está realmente agradando alguém, você está melhorando a vida de alguém, o ambiente, né? Deixando um lugar mais bonito. Levando saúde, né? Porque a gente nunca... saúde, exatamente. E o poder, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. Todas as associações, nós lojistas, os pintores. Sim. O poder da cor, o poder da decoração, o poder de você levar é muito forte. Então, assim, é uma transformação. Você, às vezes, com uma mudança, porque a pintura ela não é só uma área de manutenção, de deixar as coisas limpas. Ela é uma área de decoração. Isso valoriza a indústria, valoriza a loja, valoriza o pintor. Isso é muito legal. E a gente, e eu falo muito isso,
quem entra na pintura, independente de que caminho que entra, a gente brinca que, né, é difícil sair, né? E eu tenho o meu porquê. Um dia me perguntaram por quê. Eu falo assim, a gente normalmente está nos melhores momentos da vida das pessoas, né? Nós estamos lá na conquista, nós estamos lá no quartinho do bebê que está nascendo, nós estamos lá na casa nova, nós estamos lá no negócio no primeiro negócio novo. Tá na então, vida do cliente, são né? momentos, né, Vana, que são importantes. E momentos, às vezes, difíceis também, que nós estamos lá, uma entrega de um casal que separou e tem que pintar o apartamento. Mas é tão emocional o nosso ramo que traz essa paixão, né? Essa coisa da gente falar, entrou tinta na veia. É todo um orgulho mas que se sente e que se repassa, né? A gente acaba caso fazendo mais, né? É igual, eu tava até comentando com ele, a gente vai na casa do cliente, o cliente não tá, vou lavar essa louça, eu já terminei de lavar a louça do cliente. Mas esse é o poder. Dá uma arrumada. Vamos lá. Esse é o poder, e eu falo muito isso. Vamos lá. A mulher pintora, ela tem um poder que ainda algumas já entenderam, mas que é muito forte. Porque uma mulher profissional dentro de uma obra, ela tem coisas diferentes, né? A mulher normalmente é mais organizada, a mulher ela olha os mínimos detalhes, ela tem um olhar para limpeza diferente. E eu acho que é a própria segurança, às vezes. Né? Imagina que eu vou estar na minha casa lá, vou deixar, tá minha filha, não sei o quê, tem um pintor homem, uma pintora mulher. Opa! Então tem algumas coisas, e por isso que a gente vê, né, Sil, cada vez mais mulheres pintoras, crescendo. Casais pintando e mulheres pintando. Isso é muito bom para o nosso mercado. É muito bom a entrada de mulher profissional sendo valorizada dentro do nosso mercado de tinta. Você acha que isso acaba influenciando também e mudou bastante, talvez, a visão da própria profissão, não só a entrada das mulheres, mas também os pintores profissionais que estão sabendo que mulheres possam ser mais detalhistas, que eles começaram a se moldar também, eles começaram a não se sentir incomodados, mas dizerem, peraí, isso é um diferencial. A gente precisa se diferenciar para que a gente possa se manter no mercado. De repente, essa influência da mulher não pode ter também melhorado todo um setor? Muito, muito. Porque assim, a gente vê, Plínio, muito casal, e aí aquele cara que estava na obra e falou, opa, eu preciso de um diferencial para minha obra, não tem muito isso? Aí, puto, vou convidar minha mulher. Aí a mulher faz coisas que talvez ele não... Né, eu não me toquei que eu podia fazer isso. Ou a energia dele para fazer aquilo é diferente, né? Então, muito. E eu vejo cada vez mais os pintores pensando em técnicas de deixar o ambiente mais limpo, de pensar no antes, né? Então, de preparar a superfície, de fazer as coisas bem feitas. Eu não tenho dúvida que a entrada, e a entrada que está começando, acho que é um começo. Né? Embora tenha muitas mulheres boas, mas eleva o nível da pintura dentro do Brasil. Não e o que eu disso. vejo muito também, que eu andei só, né, você ficar observando as conversinhas de um ou outro assim, tem muitos homens, não digo que eles são exatamente os pintores, mas eles estão montando empresas de pintura só com mulheres. Aí, tá vendo? Né? Porque existe um mercado inteiro para isso, né? É muito bom. Né? Tanto é que teve até um evento que eu fui que tinha uma pintora boa, uma profissional bacana. Ela, não, porque eu trabalho para fulano. Mas se você é pintora, por que você está dando o seu, como é que eu posso dizer, a sua experiência para um terceiro? Porque quando o cliente for chamar alguém para pintar, não vai chamar você, vai chamar o cara, para o cara te chamar e ganhar em cima de você. Então é você que tem que se divulgar, você tem que aparecer. Para de se esconder atrás dos caras, você está na hora de você. Eu tô aqui. Pensamento de empreendedora, lógico, né? Só que a gente sabe que tem muitas pessoas que, por conta da habilidade de negociação, a habilidade da conversa, da interpessoalidade da coisa, elas ainda estão se moldando e estão realmente aprendendo. Então talvez seja justamente isso, uma fase, como acontece em muitos profissionais também, muitos pintores, que eles trabalham para outros profissionais, faz porque parte, eles, né, faz parte do crescimento dele, até ele conseguir ter essa parte da negociação, de saber ter essa visão empreendedora da mesma forma como ela teve, de começar a fazer esse trabalho. Né? Eu acho que você falou a palavra correta, de entender que a pintura pode ser um empreendedorismo. Né? Então, e aí acho que a hora que você... E aí você vê
gente estudando, esquece pintura, gente falando de empreendedorismo, você vê pintores como o Johan falando sobre empreendedorismo, ensinando o pintor a ser empreendedor. Então, assim, por isso que eu falo, a evolução do pintor é algo, assim, é de aplaudir, é de falar, cara, e quem buscou, né, quem foi atrás de conhecimento, de diferenciação, faz a diferença hoje no mercado. Com certeza temos um bom futuro para o nosso setor. Com certeza. Então tá bom. Passar a palavra para vocês, considerações finais. Bom, eu agradeço estar aqui, né, no Pod Tintas, espero que tenha muitos episódios, né? Muito feliz de estar aqui com a Sil, que, putz, além de cliente nossa, amigona, fizemos uma festa agora de 60 anos, homenageamos muita gente, né? E foi uma das nossas homenageadas, representando as mulheres pintoras, né? Tivemos outros. Então, assim, fiquei muito à vontade. Bom te encontrar, reencontrar também, que né? Legal. Já se conhece há uns 2 anos só? 29. Há uns 30 anos que nós estamos aí nesse mercado, por isso que eu falo, não sai da veia. Verdade. E muito legal, né? Muito bacana a gente estar aqui, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu acho que falar de pintura é muito importante. Falar de empreendedorismo, falar de tudo que tem a ver para o crescimento do nosso mercado. Então, obrigado aí pelo convite, obrigado pela companhia. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui no Pod Tintas, primeiro Pod Tintas, é um prazer estar aqui mesmo, né, rever vocês, o Renato, sempre uma pessoa gentil, de ouro, coração enorme, e eu espero que a vontade de ficar aqui falando, tem muita coisa para falar, né? Se deixa, fazer mais para a gente poder falar mais. Até... A gente fica. Então, eu espero que tudo que foi dito realmente assim seja bem aproveitado para as pessoas que estiverem assistindo, né? Que pensa que realmente a profissionalização do pintor hoje é muito importante para que eles mesmos cresçam, né? Cada vez mais e engaje nesse mundo da tinta infinita aí, feliz da vida, que a tendência é só crescer. Em nome do Citivesp, queria agradecer a você, Renata, a você, Silvana, obrigado mesmo pelo tempo de vocês, tá batendo esse papo aqui com a gente, acho que foi muito relevante, acho que a informação e toda a experiência que vocês passam pra gente vai ser aproveitado para muitos pintores. Obrigado de verdade. Obrigado. Obrigada. Pessoal, em nome do Citivesp, muito obrigado por terem assistido. Temos mais episódios. Acompanhe a gente, segue a gente. Obrigado. Até mais.